Enfim, os reféns retornam para casa. Mas também estão voltando 2.000 terroristas, incluindo assassinos condenados, alguns para Gaza, outros para o coração da Judéia e Samaria e para Jerusalém. Enquanto Trump se prepara para chegar em Israel e ser agradecido pelo acordo, alguns questionam: isso é paz ou só o próximo estágio de uma guerra prolongada? Quando 2.000 inimigos são libertados sob a bandeira da paz, o que acontece depois? Vamos discutir isso no Judacation desta semana. Bem-vindo de volta ao Judacation aqui na JNS Televisão. Meu nome é Josh Haston, correspondente da JNS News. Estamos em Jerusalém, no JNS Media Hub. Espero que, ao assistir a este programa, 20 reféns vivos já tenham sido libertados pelo Hamas, junto com 28 corpos, se Deus quiser. Infelizmente, aqueles assassinados pelo Hamas terão sido devolvidos a Israel. Realmente esperamos que esse seja o caso. Mas dito isso, é claro, eu gostaria de falar sobre o acordo em si, especialmente no que diz respeito à Judéia e Samaria. Parte do acordo é Israel libertar terroristas das nossas prisões, incluindo alguns dos assassinos mais cruéis, responsáveis por ataques brutais contra residentes de Israel, Judéia e Samaria. Então, temos cerca de 250 terroristas que são culpados de assassinato. Falo sobre assassinatos em massa de israelenses e comunidades por todo o país, como Judéia, Samaria, Jerusalém, Tel Aviv e Netânia. Essas são algumas das piores pessoas do planeta que Israel está libertando para recuperar nossos 20 reféns vivos e 28 reféns falecidos. E muitos dos programas desta semana na JNS Televisão vão discutir se esse é um bom acordo, um mau acordo, se, no geral, esse é um bom acordo ou um mau acordo. E se você for ao Jerusalém Minute, tenho certeza de que vou dar minha opinião no Jerusalém Minute. Mas eu quero falar sobre o fato de que os prisioneiros estão sendo libertados não só para Gaza, mas também estão sendo libertados de volta para Judéia, Samaria e Jerusalém. Dos 250 prisioneiros, 15 serão libertados para Jerusalém, 100 para Judéia e Samaria. Estamos falando de algumas das piores pessoas do mundo, condenadas por assassinato, crimes com armas e outros delitos, principalmente por matar judeus. Alguns oficiais de segurança disseram apoiar a libertação desses prisioneiros para a Judéia e Samaria, pois assim Israel poderá monitorá-los e verificar se retornam ao terrorismo. Eu não tenho certeza de como você vai monitorar alguém no dia a dia. Talvez eles usem tornozeleiras eletrônicas, eu duvido muito disso. Mas como você vai monitorar essas pessoas no dia a dia? Então, eu entendo o que esses oficiais de segurança estão dizendo, mas pessoalmente eu discordo dessa avaliação. Moro em Gush Etzion, na Judéia e Samaria. O que você está me dizendo é que 100 desses assassinos criminosos endurecidos vão ser soltos do outro lado da rua de onde eu moro. Não entendi. Como vocês vão monitorá-los? Supondo que consigam monitorá-los, o que farão se esses 100 voltarem ao terrorismo? A maioria provavelmente vai. E eles vão ser meus vizinhos do outro lado da rua. Eles vão morar perto do meu bairro. 500.000 residentes da Judéia e Samaria, sem contar os 250.000 que vivem em Jerusalém, também considerados além da chamada linha verde, termo que eu não uso, mas eles vão ser nossos vizinhos. Eles estão voltando para casa. Foram reabilitados ou voltarão ao terrorismo? Provavelmente é a última opção, como a história mostrou. Então eu diria, se você apoia esse acordo, tudo bem, deportem eles. Eliminem-nos. Não permitam que retornem a Jerusalém, Judéia ou Samaria. Estou no centro de Jerusalém. A cerca de 5 a 7 minutos daqui fica a chamada Jerusalém Oriental pela comunidade internacional. Estou falando sobre a cidade antiga de Jerusalém, o bairro ao redor da cidade antiga de Jerusalém. Quando dizemos Jerusalém Oriental, é disso que estamos falando. Os lados sul e norte da cidade também são considerados parte do lado leste de Jerusalém. Então você está basicamente liberando esses assassinos cruéis de volta para a sociedade. Eu acho que isso é um grande problema. E, infelizmente, eu estou muito nervoso que eles vão voltar aos velhos hábitos deles. Agora, pelo lado positivo, talvez Israel ataque esses indivíduos e os elimine, porque eles são certamente ameaças ao Estado de Israel. Vamos ver como isso se desenrola. Tem sido uma semana emocional em Israel, todos querem os reféns de volta.
E por favor, Deus, enquanto você assiste a isso, que os reféns estejam em casa. Mas agora o relógio está correndo em relação à próxima guerra, em relação à próxima vez que o Hamas decidir que vai sequestrar mais israelenses, porque no fim das contas eles veem que isso compensa, é uma situação muito emocional. Nossos pensamentos estão com as famílias dos reféns, os próprios reféns nessa situação horrível, horrível em que eles estiveram nos últimos 2 anos. Mas por outro lado, acredito que isso é apenas o começo, realmente, daquele relógio contando até a próxima guerra aqui em Israel. O New York Times decidiu nesta semana humanizar os terroristas liberados de volta à sociedade. Foi publicado o artigo Acima das Nuvens, famílias de prisioneiros palestinos aguardam sua libertação, sobre como essas famílias estão felizes com o retorno de seus entes queridos, maridos, irmãos, pais e filhos para casa. Então, esse artigo basicamente ameniza o fato de que esses são assassinos terroristas. Aqui vai um exemplo. Sara Salem, moradora de Jericó, aguardava a libertação do marido, Ahmed Kabna, veterano da Frente de Libertação da Palestina, outra organização terrorista, não o Hamas. Ele está preso há 28 anos, de uma sentença de 54, condenado por matar 2 colonos israelenses. Vamos falar sobre isso. Ela disse que quase não dormiu desde o anúncio do acordo. Não conseguia nem ligar a televisão para saber se o cessar-fogo começou, de tão abalado que estava. Essa mulher com o marido assassino, coitada, pelo que passa. A senhorita Salem estava grávida do segundo filho deles quando Kabna foi preso. Ela estava grávida, entendeu? A pobre senhora estava grávida. O marido dela, que era um assassino terrorista, vamos deixar isso de lado, está indo para a cadeia por assassinato. Mas ela estava grávida. Então vamos sentir pena dela. Eles tiveram um terceiro filho depois, por fertilização in vitro, com o esperma contrabandeado da prisão. Essa família só consegue ter um bebê se contrabandear o esperma dele da prisão. Vamos lembrar que ele é um assassino terrorista. Hoje, a família tem 5 netos e mais 6 estão a caminho. Ele não tem permissão para se encontrar com ninguém. Coitado, nem mesmo com a família desde a guerra em Gaza, segundo a senhora Salem, a esposa dele aqui. Primeiro, o artigo afirma que ele matou 2 colonos israelenses. Logo de cara, o New York Times está dizendo que o crime dele não foi tão grave assim. Ele não matou 2 judeus, israelenses, civis inocentes ou colonos. A palavra colonos já tem conotação negativa automaticamente. O New York Times diz que o crime dele não foi grave, pois envolvia só 2 colonos judeus com kippás e peiot na chamada Cisjordânia, Judeia e Samaria. O New York Times está minimizando o que ele fez. Como disse, esse pobre cara não podia estar livre para engravidar sua esposa. Então eles tiveram que usar fertilização in vitro. O esperma foi contrabandeado para fora. Olha como Israel é ruim e terrível. Eles tiveram que contrabandear o esperma para fora. E em terceiro lugar, ele não pôde se encontrar com ninguém. Coitado, esse assassino não teve permissão para ver ninguém. Escuta essa história triste do Saab. Isso é uma tentativa de humanizar esses terroristas. Eu entendo que o artigo falou sobre israelenses cujos entes queridos estão voltando para casa na troca de reféns, mas os que odeiam Israel repetidamente tentam criar um relativismo moral entre os reféns, de um lado, e os terroristas nas prisões israelenses, do outro. Eles costumam chamar esses terroristas de reféns, ignorando que são assassinos em massa com o sangue de muitos israelenses nas mãos. Então, mais uma vez, o New York Times basicamente retrata esses terroristas de forma positiva, retrata os residentes da Judéia e Samaria, chamando-os de colonos de forma negativa e, no fim das contas, humaniza esses indivíduos malignos. Vamos olhar novamente para a mídia e ver como a mídia pode cobrir uma história. 2 lados, mesma história. O que de fato ocorreu? Vamos conferir. Isso foi baseado em um comunicado de imprensa que recebi do Conselho Regional de Binyamin. Este é o Conselho de Samaria do Sul, ao norte de Jerusalém e ao sul de Sharma, na Samaria. Divulgaram à imprensa, no fim de semana, que a maior bandeira americana já exibida em Israel foi hasteada no centro do país, no topo de uma colina perto de Aterat. Essa é uma comunidade judaica no coração da região de Binyamin. A enorme bandeira, medindo 8 por 11 metros, é visível de grandes distâncias. Muitas aeronaves que sobrevoam rumo ao aeroporto Ben Gurion conseguem ver claramente a bandeira. Isso é, claro, um agradecimento ao presidente Trump pelo seu apoio. Um agradecimento por ser a força motriz por trás do acordo de reféns. Então Israel está agradecendo por isso.
E o presidente Trump está programado para chegar a Israel em breve. A comunidade de Aterite, aliás, fica onde Judá Macabeu enfrentou os gregos. Este é um antigo local judaico que remonta a mais de 2000 anos. O foco é a bandeira erguida pelo Conselho Regional de Binyamin e moradores de Binyamin como agradecimento a Donald Trump por suas conquistas. Foi assim que o Conselho Regional de Binyamin relatou ou compartilhou isso. Citação de Israel Gantz, governador do Conselho Regional de Binyamin, elogiando o presidente Trump como verdadeiro amigo de Israel, Judeia e Samaria. Foi assim que os responsáveis pela colocação da bandeira compartilharam isso. Depois você tem a TRT Turkish News, que noticiou o mesmo incidente da bandeira americana sendo hasteada. E foi assim que isso foi apresentado. Colonos ilegais israelenses hastearam a bandeira dos Estados Unidos da América em um posto avançado de assentamento em Ramallah. Primeiro, chama automaticamente judeus na Judéia de colonos israelenses ilegais. Dizer que era um posto avançado de assentamento é errado, pois é parte de uma comunidade reconhecida na Judéia e Samaria. E terceiro, afirmar que esse hasteamento de bandeira aconteceu em Ramallah, que é basicamente a capital da Autoridade Palestina ou de Mahmoud Abbas, onde fica o complexo Mucata. Então veja como isso é noticiado. De um lado, diz que uma bandeira foi hasteada para agradecer ao presidente Trump em uma comunidade judaica, a maior bandeira, ou seja lá o que for, uma bandeira enorme. Do outro lado, a Turquia, pela TRT, noticia que isso ocorreu em Ramallah, como se judeus tivessem invadido a cidade, o que é ilegal para a autoridade palestina. É perigoso. Nós sabemos quantas vezes, aliás, 2 soldados israelenses reservistas que foram assassinados no início dos anos 2000, o assassino deles, na verdade, os terroristas que realizaram esse ataque, o mentor está sendo solto. Eles pegaram o caminho errado e foram linchados, assassinados na autoridade palestina, agora estão sendo libertados. Mas você vê a diferença aqui entre relatar, compartilhar o que aconteceu e depois usar o que aconteceu como propaganda. Ordem para atacar os chamados colonos, os residentes da Judéia e Samaria. Como já disse, isso incita a violência. É isso que causa o próximo ataque, quando esses árabes que vivem sob a autoridade palestina acreditam: uau, esses judeus estão invadindo nossas áreas, entrando na autoridade palestina, nas áreas sob seu controle, devo dizer, e levantando a bandeira americana, o que eles também são contra. Aliás, não se engane, não é só sobre Israel ou o povo do sábado, mas também sobre o povo do domingo. O Irã fala abertamente e a autoridade palestina e seus habitantes celebraram o 7 de outubro e o 11 de setembro. Não podemos esquecer isso. É com esse tipo de gente que estamos lidando aqui. Então, novamente, você precisa ter muito cuidado em relação às suas fontes. Obviamente, eu recomendaria o JNS News para saber exatamente o que está acontecendo, qual é a realidade no local. E você pode saber que isso foi apenas um agradecimento dos judeus na Judéia e Samaria, agradecendo ao presidente Trump por tudo o que ele fez pelo povo judeu. Não há invasão de Ramallah, são áreas sob controle da autoridade palestina. Vamos falar sobre o que acontece todo mês de outubro na Judéia e Samaria. Para quem sabe, é época de colheita das oliveiras. É nessa época que ocorre a colheita das oliveiras em Israel, Judéia e Samaria. Todo ano é propício para espalhar ódio e mentiras sobre quem vive na Judéia e Samaria. Vou explicar como isso funciona. Veja como funciona. Grupos de árabes vão até o campo colher azeitonas. Eles serão acompanhados por anarquistas de Israel e de todo o mundo. E eles vão se aproximar das comunidades judaicas ou incomodar judeus que vivem nessas comunidades. Eles vão causar tumulto. Normalmente isso também acontece não só durante a temporada da colheita de azeitonas. Normalmente isso acontece toda sexta-feira no Shabat, quando os judeus estão em casa tentando observar o sábado em paz. Há agitadores anarquistas que vão a essas comunidades com tambores e câmeras para incitar. E quando os judeus respondem, aí as câmeras começam a filmar. Eles começam a filmar. Isso é chamado de violência dos colonos e acusam os judeus de crimes horríveis, quando, na verdade, em muitos desses casos, eles estão apenas se defendendo. Eles só querem aproveitar o Shabat, manter a calma e curtir o fim de semana. Infelizmente, algumas pessoas não querem judeus na Judéia e impedem que aproveitem o fim de semana. Então, novamente, durante a temporada das oliveiras, o Centro Internacional de Mídia do Oriente Médio, sob a autoridade palestina,
relatou incidentes envolvendo colonizadores paramilitares israelenses ilegais. Fiquei surpreso até com o uso do termo israelense. Em outras palavras, judeus da Judéia. É assim que eu colocaria o título ou a manchete deste artigo aqui. Judeus da Judéia se defenderam de anarquistas e inimigos de Israel que ameaçaram a comunidade, colocando a segurança em risco e perturbando o Shabat. Isso não é mencionado aqui. Segundo eles, judeus que vivem na Judéia e portam armas para autodefesa são vistos como colonizadores paramilitares. É como eles chamam, parceiros de paz, sob a autoridade palestina. Será interessante ver o papel da autoridade palestina em Gaza após o fim da guerra, que pode ocorrer a qualquer momento. O artigo disse, na verdade, que esses colonizadores lançaram ataques coordenados no sábado contra palestinos que colhiam azeitonas em várias áreas da Cisjordânia ocupada. Eu digo Judéia e Samaria, intensificando um padrão de violência sazonal que aumenta a cada ano durante a colheita das azeitonas. Agora, em primeiro lugar, não vou fingir que, em determinados momentos, judeus não quebram a lei e atacam árabes, ok? Não vou dizer que isso não acontece, mas estamos falando de uma população de mais de 500 mil pessoas. Se 50 pessoas decidem recorrer à violência, nós realmente temos um problema sério com a violência dos colonos? Só estou perguntando. Se fossem 10 mil judeus atacando árabes sem motivo, eu diria que temos um problema. Se for 0,01% da população cometendo crimes, devem ser punidos. Não vejo problema em dizer que é preciso lidar com a atividade criminosa. Mas aqui você tem todo um conceito em que chega a temporada da colheita da azeitona e automaticamente ocorre violência dos colonos. Eles juntam essas coisas todo ano e este ano não é diferente. Você tem a vila de Salfit, colonizadores de um topo de colina, um posto avançado e legal, decidiram que iam atacar árabes. Eles os chamam de palestinos, atirando com munição real neles, além de causar danos aos carros antes de forçá-los a sair dos pomares. É sempre a mesma coisa, todo ano, quando os judeus são acusados repetidamente de atacar esses árabes que, claro, só querem colher suas azeitonas. Tenho certeza de que muitos árabes só querem colher suas azeitonas. Mas, na maioria desses casos, em muitos desses casos, aparecem anarquistas na cena. Você tem esses odiadores anti-Israel com suas câmeras de vídeo esperando conseguir filmar judeus para acusá-los de fazer todas essas coisas horríveis e impedir os árabes de colherem suas azeitonas. Então tenha muito cuidado com o que você acredita em relação à verdade sobre a colheita de azeitonas dos árabes, que está acontecendo agora em outubro. E, finalmente, hoje, enquanto talvez estejamos, ao que parece, concluindo pelo menos esta fase da guerra, você tem Fatah, a autoridade palestina, mais uma vez tentando se apresentar como os moderados aqui e mostrar que são relevantes, porque querem ser os que vão controlar Gaza no dia seguinte. Você teve o Dr. Shabaz al-Sharuf, chefe do Conselho de Segurança Nacional da Autoridade Palestina, criticando o Hamas por levar Gaza à destruição e se recusar a admitir seus erros. Ele concedeu uma entrevista à Rádio Voz da Palestina. Al-Sharuf afirmou que após 2 anos de destruição em Gaza, o Hamas não tem mais narrativa para o povo palestino. Ele continua criticando o Hamas por ter realizado o massacre de 7 de outubro de 2023. Aqui está uma figura importante da autoridade palestina condenando o Hamas e dizendo que não quer seguir esse caminho. O que está acontecendo? A autoridade palestina tenta novamente se mostrar moderada, como fez em 2000 antes de iniciar a Guerra de Oslo, a chamada Segunda Intifada contra Israel e os judeus, quando Yasser Arafat decidiu ir à guerra por não aceitar 95% do que queria. Mais uma vez, Fatah tenta se diferenciar do Hamas, se dizendo mocinhos, mas na verdade são terroristas de terno. Eles querem aproveitar que o Hamas está enfraquecido, já que a comunidade internacional busca tirá-lo do cenário e recuperar relevância. É por isso que você viu Mahmoud Abbas falando lá na Organização das Nações Unidas sobre assumir o lugar do Hamas em Gaza.
Eles querem carta branca para agir e evitar enfrentar o Hamas. Lembre-se, em 2005, o Hamas, na verdade, depois que a autoridade palestina recebeu Gaza, o Hamas então tomou o controle de Gaza por meio de eleições e depois começou a jogar membros da Frente de Libertação da Palestina dos Telhados em Gaza para assumir o controle total em 2007, avançando para o massacre de 7 de outubro pelo Hamas. Mas o Fatah, a autoridade palestina, não são diferentes do Hamas. Os objetivos deles são destruir o Estado de Israel. Eles têm estratégias distintas. O Hamas quer tudo de imediato. A autoridade palestina prefere gradualmente. Essas pessoas são muito pacientes. Eles têm muita paciência e estão esperando o momento certo, aguardando a oportunidade ideal. Eles iniciaram uma guerra em 2000 e agora estão tentando se reorganizar, se apresentar como uma alternativa realista ao Hamas. Quando, na realidade, nós estamos falando de terroristas de terno aqui. Então não caia na propaganda da autoridade palestina. Não assuma de repente, mesmo que eles afirmem que vão se reformar, que isso é verdade. Eles deveriam ter se reformado nos anos 90 e isso nunca aconteceu. Então é isso, pessoal. Mais uma semana emocionante em Israel. Vamos torcer para que só coisas boas aconteçam em Judeia, em Samaria, em todo o Estado de Israel e em todo o mundo judaico. Se Deus quiser, quando você vir isso, os reféns já estarão em casa. Mas precisamos nos preparar para a próxima vez. Precisamos nos preparar para todos esses terroristas criminosos endurecidos, sendo soltos de volta às ruas. E por favor, Deus, faremos o que for necessário para manter o povo da terra de Israel, do Estado de Israel, seguro por muitos e muitos anos. Agradeço à equipe de produção Yuri Sretsky, Ryan Lifshitz, Zach Sickerman e Esther Eden. Acesse a JNS Televisão para conteúdos incríveis e visite o site jns.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e do mundo judaico. Participe do Judeucation na JNS Televisão na próxima semana. Ótima semana a todos!